Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capital Dias falando. Hoje para a gente bater um papo aí a respeito de fundos de banco, o pessoal pede bastante, né, para comentar a respeito dos maiores fundos. E da semana passada para cá, 3 ou 4 clientes encaminharam, dentre as posições que eles têm, esse fundo aqui que é o Hiperfundo Bradesco, né? Então eu resolvi fazer um vídeo para conversar a respeito dele. Eu fiquei até feliz, vi que o patrimônio do fundo caiu bastante, né? Porque ele é um fundo que não tem uma rentabilidade boa. Eu nem quero entrar na questão aqui, o banco não presta, o banco presta, não é essa a questão, mas a gente sabe que o enfoque do banco secundário é investimento e o enfoque primário do banco é vender produtos financeiros, é vender taxa, é vender empréstimo, né? Então acho que não é questão de bom nem ruim, mas sim que são negócios diferentes. Da mesma forma que se um cliente chegar na Capitaliza e pedir um empréstimo, a gente vai dizer, cara, a gente não trabalha com empréstimo, nós trabalhamos com recomendações de investimento, né? Eu acho que é cada um na sua. Mas, obviamente, também os bancos trabalham com esses veículos de captação, não só CDBs, mas também com esses veículos de investimento, como são os fundos de investimentos dos bancos, e como é o caso desse hiperfundo, né? Eu acho que vale a pena sempre a gente comparar. Esse exercício que a gente vai fazer aqui não é um exercício de recomendação, mas um exercício de comparação. E se vocês conhecem alguém que tem produto no banco, seja CDB, seja LCI, LCA, e principalmente fundos de investimento, avisem essa pessoa, mostrem o vídeo, né? Aqui embaixo tem os nossos contatos. A gente atende todo mundo super bem em relação a essa questão da própria pessoa entender onde ela está investindo. Eu acho que isso é o mais importante. E o exercício de comparar, então, é básico aí para o investidor que quer montar a sua carteira de investimento, seja de médio prazo ou de longo prazo. Tá? Eu coloquei aqui, como a gente sempre coloca, esse relatório, ele é um relatório do final de março, a respeito de um outro fundo que é uma recomendação nossa, né? Que é o Sparta Top Renda Fixa, que é um fundo que ele está fechado para captação, um dos melhores fundos do mercado de crédito privado, que é renda fixa. Tá? Então, além desse outro fundo que a gente vai usar como comparativo, estou passando também esse aqui, o Sparta Top Renda Fixa. Né? Nós temos um produto de renda fixa e temos um produto de fundos de investimento que se chama Top Fundos, onde nós temos as carteiras de fundos de investimento, né? E lá tem diferentes tipos de recomendação, incluindo esses fundos mais conservadores de renda fixa, fundos de previdência e assim por diante. Tá? Então, hoje o nosso assunto, pessoal, em relação a esse fundo aqui, o Hiperfundo Bradesco, é engraçado que quando a gente entra no site, óbvio, não quero dar pitaco no design do site do Bradesco, mas ele não é uma coisa simples de se encontrar informação do fundo, né? A primeira coisa que aparece a respeito do fundo é uma promoção, né? Não é a rentabilidade do fundo, nada, mas sim é um regulamento dizendo que a gente pode concorrer a vários prêmios aqui, incluindo uma Jeep Renegade, um Focus. Então acho que assim é meio doido esse negócio, né? Eu estou procurando investimentos, os caras estão me oferecendo promoção. Alguma coisa não tá, alguma coisa está meio estranha aqui, né? E quando a gente entra aqui no fundo mesmo, ó, deixa eu pegar aqui na tabela de rentabilidade do fundo, tá aqui hiperfundo, grau de investimento. O site do banco ele já é meio estranho de olhar aqui, né? Tem que ficar puxando para o lado. Tem as informações do fundo ali. E quando a gente clica aqui na lâmina do fundo, já é uma lâmina bastante diferente dessas que a gente está acostumado. É uma lâmina mais quadrada, vamos dizer assim. Ele diz aqui no que ele pode investir. Que não pode ter alavancagem, ter as informações de resgate, de aplicação, taxa de administração, a composição da carteira, e aqui já inicia mostrando como é que está a rentabilidade do fundo em relação ao CDI. Né? O mínimo, pessoal, que a gente tem que ter em fundo, como é o perfil desse aqui, que é um fundo de resgate imediato, que é com resgate no dia, é o CDI. O mínimo que eu posso receber é o CDI. Tem aqui a rentabilidade, a 2018, 38% do CDI, 2017, 58%, 2016, 68%. Então, esse fundo ele nunca bate o CDI. Tá? E cada vez que ele não bate o CDI, eu estou deixando de ganhar dinheiro. E rentabilizar o CDI, como eu falei, é o mínimo. Óbvio, eu não estou dizendo assim, não, tem que rentabilizar 800% do CDI, tem que rentabilizar
3 vezes o CDI. Não, simplesmente se tiver 100% do CDI, tá ótimo. E dificilmente esses produtos do banco, eles rentabilizam 100% do CDI, se a gente pegar a maioria deles e se pegar a maioria dos bancos, tá? Então eu separei um material aqui, ó. Deixa eu só passar para vocês. Essa aqui é a nossa lâmina do Hiperfundo Bradesco, tá? do nosso sistema aqui. E a gente pode ver que o fundo nunca bate o CDI. Ele sempre fica 40%, em 12 meses 45%, 24%, 57%, em junho 52% e assim por diante. O primeiro problema desse fundo aqui, pessoal, é a taxa de administração. Esse fundo tem uma taxa de administração muito pesada, muito elevada, 2,9%. Para fundo de renda fixa, pessoal, 0,5, 0,75 seria o máximo dos máximos aí aceitáveis para a taxa de administração. Mais do que isso não é aceitável. Está fora do mercado. Tá? Ah, mas está dando ganho, mas tu vai estar deixando de ganhar dinheiro. Não dá. Às vezes o investidor ele tem o outro lado, né? Ele tem o lado que ele fica muito preocupado com as taxas e tem aquele investidor que não fica preocupado. Na verdade, nem a inflação estava remunerando aqui esse fundo. Ele tem uma rentabilidade muito abaixo aí da média do mercado. Tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, aqui do lado esquerdo, pessoal, esse gráfico verde aqui, é como é que foi desde a abertura do fundo em 2000, a evolução do patrimônio do fundo. Esse fundo chegou a ter quase 7 bilhões de reais. E hoje ele está na casa aí dos 3, e ainda assim é muita coisa, pessoal. Poucos fundos têm 3 bi. Então, apesar do pessoal já ter, boa parte dos investidores já ter acordado aí para essa questão da rentabilidade do fundo, ainda tem muita gente que, né, tá lá perdendo dinheiro, deixando de ganhar e não sabe. E aqui tem a evolução do gráfico, né? Essa linha preta que é o CDI e a linha verde aqui é o fundo. E é o que eu sempre comento, né? O investidor, às vezes, ele olha com uma visão muito de curto prazo. Deixa eu só subir. Ele olha com uma visão muito de curto prazo e ele diz assim, ah, Thiago, mas em um mês não faz diferença. Tá, pode até não fazer em um mês, 2 meses, em relação à questão do ganho de dinheiro, né? Se a gente olhar o dinheiro, é R$100 para cima, R$100 para baixo. Mas olhem no longuíssimo prazo como faz diferença, né? A rentabilidade. E aqui o outro fundo que a gente vai usar como comparação, que é o Porto Seguro Renda Fixa, que também é um fundo com resgate em D0, né? A gente já vê de cara aqui que ele tem uma taxa bem mais baixa, de 0,40, se a gente sai de 2,9 para 0,40, sendo que a do hiperfundo era ainda mais alta. Eu acho, se não me falha a memória, que aquele fundo chegou a ser mais de 4% de taxa de administração. Como os juros caíram, eles se viram obrigados a diminuir também a taxa de administração, mas ainda assim está muito baixo, tá? Está muito alta, desculpa. Então a gente tem aqui, ó, esse fundo aqui, a maioria dos casos ele bate o CDI. 103, 100, 98, 99, 100, 105. Então o objetivo dele é justamente esse, rentabilizar acima do CDI. E a gente já vê aqui ao contrário, né? Enquanto o hiperfundo perdeu patrimônio, esse fundo aqui que iniciou em 2014, ele já tem 1.700 bi, né? A gente já vê um movimento de entrada ainda maior. Pô, Thiago, mas tem como rentabilizar mais do que esse Porto Seguro? Tem. O Sparta, que eu passei para vocês ali, é uma alternativa, apesar de ele ter um resgate diferente. E tem outros fundos também que rentabilizam mais do que esse. Só que esse aqui é bastante conservador. Eu queria pegar um fundo bem conservador para a gente comparar um com o outro. E aqui a gente já tem a rentabilidade dele, que no curtíssimo prazo fica muito linear com o CDI e depois ele vai abrindo aquela famosa boca de jacaré, né? Aqui ainda está uma boca de lagartixinha, né? Tá pouca diferença, mas quanto mais passar o tempo, maior vai abrir isso aqui, tá? Então ele é um fundo, como eu falei, com resgate em D0 também é a mesma categoria do outro, tá? Então vamos olhar as carteiras agora, tá? Essa aqui é a carteira do Hiperfundo Bradesco. Boa parte da carteira está em títulos públicos, né? Tem algumas operações compromissadas também em títulos públicos. Vou tirar aqui. Títulos privados, basicamente títulos do próprio banco e alguma coisa em debênture, ali 1% da carteira, mas quase 54% da carteira está em títulos públicos, né? Então a gente tem LFT,
LFT, LFT, LFT. Pô, se for para pagar 2,9% para o Bradesco comprar LFT para mim, eu vou lá e compro LFT direto. Acho que não faz muito sentido, não tem um mínimo de gestão aqui nesse fundo, já que basicamente tem título público que está atrelado à Selic. Aí tem letra financeira do Bradesco, um pouquinho de NTN, um pouquinho de LTN, bem pouquinho aqui, e o grosso aqui em LFT e muito título do Bradesco, letra financeira, né? Tem operações compromissadas aqui, CDB da Caixa Econômica, mais CDB da Caixa Econômica, mas basicamente tem título público e alguns títulos do próprio Bradesco, né? Então esse fundo aqui, pagar 2,9% para comprar só título de banco e comprar LFT, eu acho que não faz muito sentido. Se eu comprar Tesouro Selic direto, que eu também vou ter resgate em um dia, eu vou ter uma rentabilidade maior, tá? Claro, os fundos têm aquela questão da praticidade, né? Não tem vencimento, é mais fácil para resgatar, é mais fácil que utilizar o sistema lá do Tesouro, né? Então, algumas pessoas preferem os fundos do que comprar o título direto, né? Já o Porto Seguro é totalmente diferente. Ele tem alguma coisa em títulos públicos federais também, só que a maior parte da carteira é em títulos privados, né? Então a gente tem alguma coisa aqui em LFT, tem CDB do Banco Merrill Lynch, tem debêntures, tem CDB letra financeira do Banco ABC, que é um banco muito bom, um banco médio, Banco Votorantim, debêntures da Natura, tem Paraná Banco, Banco da Ecoval, tem até letras financeiras aqui do próprio Bradesco. Tá? Então ele tem uma carteira mais diversificada, ele já tem uma gestão mais diferenciada nesse sentido. E aqui, então nós temos as comparações, né? Vamos comparar coisas que se equivalem, né? Aqui só tem as informações, né, do resgate, mas o que pesa bastante fora essa questão da carteira, a gente já viu de cara aqui que é a taxa de administração, que uma é 2,9% e o outro é 0,40%. O hiperfundo é R$100 o mínimo para investir e esse fundo da Porto Seguro é 20 mil. Ah, Thiago, mas tem fundos com menos? Tem fundos a partir de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 e a maioria dos títulos que rentabilizam 100% do CDI, especialmente os CDBs com resgate diário ou resgate em um dia, que seria o D+1, a partir de R$5.000 aí a gente já consegue investir. E Tesouro Selic, né, que vai render um pouco próximo ao CDI, tá? Às vezes a gente um pouquinho abaixo. A partir de R$30 aí a gente já pode fazer aplicações, tá? Então aqui nesse gráfico, pessoal, que é interessante, ó, aqui é a evolução de R$20.000 considerando julho de 2014 até julho de 2018, que seriam, deixa eu só tirar aqui, que seriam aí 4 anos de rentabilidade, né? Enquanto no... Vou diminuir mais um pouco, deixa eu ver se o número está aqui. Então aqui, ó, esse aqui a gente estaria acima dos R$30.000, essa linha cinza aqui é o Porto Seguro, o CDI aqui embaixo e o fundo do Bradesco um pouco mais aí de 25 mil, R$26.000 aqui. Uma pena que não ficou salvo o número. Então a gente pode ver, pessoal, aí já transformando em valores a diferença que faz, tá? E se a gente pegar aqui, ó, aqui é a rentabilidade no período em 4 anos, então o fundo Porto Seguro rentabilizou 57,11%. Deixa eu aumentar aqui. Ó, o fundo Porto Seguro rentabilizou 57,11%, o CDI 54,52% e o hiperfundo Bradesco 32%. É muita diferença, tá, pessoal? Assim, ó, é um absurdo, né? A gente até vai fazer sobre outros fundos de banco. Eu quero ver se pelo menos uma vez a cada 15 dias eu falo de alguns fundos de bancos, falar sobre os ruins, falar sobre os bons também, né? E sempre trazer essa visão comparativa, tá? Com produtos equivalentes como esse fundo, como é o caso desse fundo do Porto Seguro, né? Eu sei que para boa parte das pessoas que nos acompanham isso aqui não é uma grande novidade, mas eu sei que muita gente pesquisa a respeito desses fundos também
E como eu falei, se vocês conhecerem alguém que ainda tem produto de banco, e pelo menos comparar, né, pessoal? Hoje em dia não faz o mínimo sentido não comparar, né? Pode ficar à vontade para compartilhar o vídeo também. Como eu falei, o relatório do Sparta está aqui na descrição, assim como os meus contatos. Quem quiser, pessoal, eu dou até preferência. Se não quiser colocar comentário aqui, quiser me mandar pelo WhatsApp, gravar um vídeo, até facilita para eu responder, porque eu gravo um áudio, tá? Até o outro dia de tarde eu consigo responder todo mundo. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.